você trata de uma empresa familiar, é tudo diferente de como funciona uma empresa multinacional, né? Multinacional, você tem um investimento, vamos aprovar, vai lá para fora, volta, apresenta, vai para o board, não... Lá não. Era o dono. É o dono. O presidente era o dono da empresa? Não. Em 2013, eles montaram um grupo, né? Então, o presidente é contratado, então tinha toda... Okay. E eles ficavam no conselho. Só que não funcionava muito bem assim. O conselho estava na sala do lado do CEO, é isso? Não? Exatamente. Exatamente, já vi essa história. É na sala do lado. Então, é muita interferência, é uma loucura. Mas, assim, eu aprendi muito, né, em relação, assim, a tudo, até pelo fato de, aí que você fala, você fez aquela pergunta, e o fato de você ser mulher, né, então, dessa empresa eu ainda senti essa questão do machismo, né, de você às vezes as pessoas estão lá há muito tempo, né, e de você chegar de fora de uma multinacional... Como é que você transforma um negócio desse, né? Você chegar de fora de uma multinacional com uma visão diferente, querendo mudar. Aqui não funciona assim, não. E aí entra em algo que, inclusive, no PFCC, em uma das matérias, nós falamos sobre isso, né? Cultura e propósito. Cultura e propósito. Como é difícil mudar a cultura de uma empresa. Exatamente. Já está impregnada nesse modelo familiar, o proprietário, o fundador, enfim... Cria um conselho, né? Vamos profissionalizar, mas se ele não for o primeiro a dar os passos nesse sentido, a empresa não muda. Exatamente. E aí traz executivos como você, com uma cabeça de uma governança já montada, que quer implementar as mudanças que são necessárias e que te foi vendido para fazer, só que a própria liderança não vai contra. Exatamente. Então, assim, eu senti bastante resistência em relação a mudanças. Claro, muita coisa a gente conseguiu colocar. Eu cheguei lá, não tinha cadastro, por exemplo. Imagina uma empresa que tem 8 fábricas, mas, sei lá, quando eu saí tinham 22 centros de coleta, né? Eles foram ajustando, alguns fecharam e tal. Mas imagina isso. Sem cadastro, um cadastro padronizado. Eu cheguei e falei assim, quero ver os números de compras. Quantos pedidos tem, né? Quais são o spend, aquela coisa, aquela cara de interrogação, as pessoas, né? Ou assim, onde tá? Me dá um relatório consolidado. Desculpa, mas aqui não tem. Eu falei, puxa, como que a gente vai fazer isso, né? Então, era uma loucura. Aí, comecei com um projeto. O presidente falou pra mim assim, faz um diagnóstico. O que você acha que tem que mudar? Falei assim, logo de cara, você tem que padronizar esse cadastro. Porque se você não tiver um sistema que tenha uma base de dados ok para você analisar, você não consegue fazer nada, né? Então, não, vamos colocar um e-procurement. Já estava contratado. Eu falei, como é que a gente vai colocar? E ficar, se não tem cadastro, tudo genérico. Começa como, né? Então, vamos fazer isso aqui primeiro? Legal, vamos fazer isso aqui primeiro. A gente colocou, foi, assim, bem desafiador. E outra coisa era assim, não tinha almoxarifado, né? Então, acabou, comprou. Então, era difícil ali. Então, isso foi uma coisa que... Diversos compradores, imagino. Diversos. E assim, você se sente... você não dá conta, né? Parece uma onda que vem na sua direção. Exatamente. Então, corre. Vamos padronizar, vamos colocar um sistema, vamos colocar um módulo de contratos. Então... Sabe, coisas assim, primeiro faz isso, depois faz aquilo. Não, mas eu quero fazer isso aqui primeiro. E aí, o dono quer fazer. E aí tem muita interferência, Você se reportava nessa época ao CEO? Ao presidente, isso. Ao presidente. Isso. E teoricamente ele é o conselho. Ele é o conselho. Mas o conselho interagia diretamente com os colaboradores. Tava na... Então, algumas áreas não reportavam direto para o CEO naquela época. Então, olha só. Então, tinha assim, na área industrial... não reportava para o CEO, reportava direto lá pro conselho. Então, algumas pessoas, né, só que agora mudou, né, agora o CEO teve uma mudança no começo desse ano, agora tem um novo CEO que agora está colocando a coisa em ordem.
né? Ele já foi conselheiro de empresa também. Então já conhece. Já conhece. Eu costumo dizer o seguinte, o CEO, quando entra numa estrutura familiar assim, não tem jeito, ele precisa liderar o conselho. Num primeiro momento, né? Eu não digo para sempre, cada um tem o seu papel, o CEO tem o papel dele, né? O executivo do dia a dia. Mas se ele não der esse tom, ele acaba sendo tomado, né? O conselho está no dia a dia e começa a dar ordem e... Não tem vida longa. Né? Não tem vida longa, né? Tem vida longa. Então, mas agora eu acho que tá bem, assim, uma coisa que eles estão fazendo é isso, justamente. O CEO, sabe? Mais autonomia? Tá com mais autonomia, eu acho que isso que estava faltando, né? Então, eu acho que tem agora... Dá para entender também, a gente tem, com certeza, nós temos empresários aqui nos assistindo, além de conselheiros executivos. E fazendo aqui com empatia, né? Colocando o chapéu do empresário. O cara fundou a empresa. Não é fácil. E aí ele chega em determinado momento e ele fala assim, poxa, tô trabalhando me matando, né? Quero tirar férias também, quero viver um pouco. Começar a gastar um pouco desses dividendos que eu tô recebendo. Vou profissionalizar, vou trazer um CEO. Poxa, mas simplesmente entregar na mão de uma pessoa que não é nem o filho, não é o herdeiro, é um terceiro. É difícil. Isso leva um tempo. E eu acho que cabe muito também esse CEO conquistar esse espaço. Claro, Exatamente, eu acho que é esse o ponto. Você falou tudo. É o CEO conquistar o espaço. E a partir do momento que o CEO ele tem toda a equipe o enxergando como um líder, aí a coisa vai. A conversa é outra, entendeu? né? Tem até esse cuidado, né, de profissionalizar, porque parece que antes, no familiar, não era profissional, e não é isso, né? É isso, bem falado. Assim, muito cuidado, porque o que foi construído é muito legal, né? E a gente, sei lá, 90% das empresas aqui no Brasil são familiares. Então, assim, é uma construção muito bela, mas chega em algum momento, precisa ter um olhar de fora. Exatamente. Né, de pessoas que já viveram e passaram por outros desafios e experiências para levar essa empresa para o futuro. Exatamente. Né? Então, assim, se não deixar fazer, se o conselho ou o dono da empresa estiver lá dentro, não vai funcionar. Exatamente. Eu acho que, assim, e isso que é o que esse novo CEO vai buscar, entendeu? De realmente ter mais autonomia para que eles fiquem no conselho e estruturem esse conselho de uma forma, né, como a gente aprende na Board Academy. Né? Hoje lá o conselho tem 2 pessoas, então são os 2 irmãos, então já o primeiro ponto é que não é ímpar, né? Não tem ninguém de fora. Não é independente. Então é complicado, mas eu acho que é uma tendência para que eles se estruturem no futuro. Ainda mais, né?